Olá, estudantes! Vamos começar mais uma revisão dos nossos exercícios não presenciais. Esse exercício é o 14º e, inclusive, esse exercício são exercícios da nossa primeira revisão. Revisão essa que está sendo feita para a gente fazer uma prova no dia 12 de agosto. Então, aproveitem essa correção para que vocês aprendam mais sobre esses conteúdos. Inclusive, como é uma correção gravada, vocês podem estar revendo caso tenha alguma dúvida, podem parar o vídeo e tentar responder no rascunho. Então, usem da maneira que vocês acharem melhor, ok? Então, vamos lá começar essa nossa correção que é tão importante para a gente. Vamos começar a nossa correção. Aqui nós temos a questão de número 1. Acompanhe comigo. Laura comprou um livro de 840 páginas e precisa realizar sua leitura antes de uma prova. Para alcançar seu objetivo, ela elaborou um cronograma de leitura no qual as quantidades de páginas a serem lidas por dia seguem uma progressão aritmética. De acordo com esse cronograma, no primeiro dia de leitura, ela deverá ler 13 páginas desse livro. E no último dia, ela deverá ler 71 páginas. Seguindo esse cronograma, Laura precisará de quantos dias para ler todo esse livro? Então, nós temos o problema e esses dados, e temos também lá os 840 páginas, que são todas as páginas. Bom, como aqui nós temos que 13 é o primeiro dia e 71 é o último dia, e que segue um padrão de progressão aritmética, então a gente já sabe que após o 13 nós teremos uma constante somada ao 13 para achar o próximo termo. Aí terei mais essa soma, eu acho o terceiro termo, e assim sucessivamente até chegar ao último termo. Mas os únicos termos que nós temos é o primeiro e o último. Então vou escrever esses termos aqui do lado para a gente já começando a montar esse problema. Nós temos o primeiro termo, então eu vou colocar o quê? A1, onde esse 1 é um índice, indica ordem. Então o primeiro termo foi dado lá, que é 13. E aí nós temos o último termo, eu não sei quantos termos são, então eu vou colocar AN, eu não sei qual ordem que tem o nosso último termo. Então aqui vai ser 71. E nós temos também lá 840 páginas, que seria quem? Seria a soma de todas as páginas, porque nós temos 13 páginas, mais 71 páginas, mais as páginas que serão lidas nesse intervalo. Então eu posso dizer que a soma desses N termos é igual a 840. Como nós já temos a soma, então não vou utilizar o termo geral. Isso já está subentendendo que será utilizado a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. E a soma dos termos de uma PA finita é Sn é igual a 1 mais AN, tudo entre parênteses aqui, vezes o número de termos, e aí você pega isso e divide por 2. E aí nós vamos fazer as substituições necessárias. A soma dos termos nós já temos, então vou pegar esse 840 e colocar no lugar do meu Sn aqui. Então nós temos 840, isso vai ser igual a quem? O primeiro termo, quem é o primeiro? 13. Mais o último termo, que é 71. Fechou os parênteses, aí vezes N. O N nós não temos. N é a quantidade de termos, que na realidade já vai ser quem? Vai ser os meus dias. Porque a cada dia tem uma quantidade de páginas a mais em forma de progressão aritmética. Então esse N vai ser o número de dias, porque é a quantidade de dias que foram lidos todas as páginas desse livro. Então nós temos aqui dividido por 2. E aí eu vou fazendo, eu vou repetir o 840
e vou resolvendo o restante aqui. 13 mais 71, eliminando aí os parênteses, nós vamos ter o quê? 13 mais 71, 84, né? Tranquilo. E aí, vezes n. Então, vezes n aqui. E aí, dividido por 2. Aí eu vou separar aqui para continuar ali do outro lado. Aqui, eu posso tanto dividir 84 por 2, ou multiplicar os extremos aqui. Eu vou dividir para ficar mais fácil. Então, nós temos que isso é 840, igual a 84 dividido para 2, nós temos 42. E repete o n, porque ele está multiplicando o n. Deixa eu endireitar esse n aqui. Como nós temos que 42 multiplica n, então n vai ser quem? N é igual a 840 dividido para 42. E aí eu faço a nossa divisão para achar o valor de n. Inclusive, às vezes vocês ficam pensando em usar calculadora ou alguma outra coisa, vocês podem estar tentando fazer esse cálculo de uma outra forma que vocês conseguem resolver isso com mais facilidade. Se eu colocar aqui 84, 42 avos vezes 10, eu estou reescrevendo essa fração aqui de uma outra forma, em forma de multiplicação. Porque 84 vezes 10 dá 840. Como eu posso multiplicar e depois dividir, ou dividir para depois multiplicar, agora ficou fácil. 84 dividido por 42 vai dar 2. E 2 vezes 10, eu posso concluir que n é 20. Mas 20 o quê? 20 dias, porque o n é a quantidade de dias, porque é os intervalos em que vai ter as leituras diárias. Então nós temos que n é igual a 20 dias. Então a gente conclui aqui no final do nosso problema que Laura vai conseguir ler esse livro a partir do cronograma que ela montou em 20 dias. Resolvido o nosso problema de número 1. Vamos à nossa questão de número 2. Agora, vamos à nossa questão de número 2. Acompanhe aqui comigo. Como passatempo, Felipe empilha copos, formando torres. Ele pretende montar uma torre com 31, vamos sublinhar aqui, camadas. De maneira que a quantidade de copos em uma camada, em cada uma das camadas dessa torre, siga o padrão representado no desenho abaixo. Está aqui o desenho. A quantidade de copos que Felipe utilizará para montar essa torre com 31 camadas de copos é... E aí lá na questão você tem as alternativas. Aí eu não coloquei aqui, a gente vai identificar qual é essa quantidade e aí vocês veem a alternativa correta. Então nós temos esse padrão. Primeira, segunda, terceira camada. Primeiro um copo, segunda 2 copos, terceira 3 copos, quarta 4 copos e assim sucessivamente. Isso é obviamente uma PA. Então o padrão que ele está falando ali é uma progressão aritmética. Porque para chegar à segunda camada eu somo 1, para chegar à terceira eu somo mais 1, depois eu somo mais 1, e aí a gente vai identificando quanto nós temos nas próximas camadas. Mas ele quer saber o quê? A quantidade de copos. Então ele é bem claro aqui, ó, a quantidade de copos. Eu posso simplesmente aqui pegar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar à 31ª camada. Mas como vocês já conhecem progressão aritmética, então eu vou aplicar esses conceitos aqui para facilitar a nossa vida. Primeiro, como nós queremos saber a soma, então eu vou colocar aqui do lado de cá, no final, a fórmula da soma. Então você tem que a soma dos n primeiros termos de uma PA, nós já até vimos na questão anterior, é A1 mais AN vezes o número de termos dividido para 2. E aí nós vamos substituindo os valores que nós temos aqui. Então nós temos que essa soma dos 31 primeiros termos, que nós temos 31 termos, que são 31 camadas, vai ser o primeiro. Quem é o primeiro termo?
primeiro termo é 1, porque só utiliza um copo na primeira camada. Então você tem 1 mais. Quem é o último termo? O último termo é a quantidade de copos que nós teremos lá na última camada. Se na primeira é 1, na segunda é 2, na terceira é 3, na última camada, que é a 31ª, nós teremos quantos termos? Nós teremos 31, é óbvio, né? E aí vezes o número de termos. Como eu estou saindo do primeiro até o 31º, então eu terei 31 termos. E tudo isso dividido para 2. Então a soma desses 31 números vai ser 1 mais 31, 32, vezes 31, dividido para 2. Então essa soma dos 31 primeiros números vão ser o quê? Eu posso multiplicar e depois dividir, ou dividir para depois multiplicar. Como eu achei mais fácil aqui fazer a divisão primeiro, então 32 dividido por 2 vai dar 16. Aí 16 vezes 31. Então, concluindo, o resultado da nossa soma vai ser o quê? A multiplicação entre esses dois números. E aí eu vou colocar a multiplicação aqui, ó. Aí a gente chama esse cálculo que a gente faz à parte de rascunho. Então nós temos ali 31 vezes 16. Como é uma multiplicação, não importa se o 31 é embaixo ou em cima. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18, né? 1 vezes 31, aí 31, pula uma casinha aqui, que é a casa das dezenas. Aí 6 mais nada, 6, né? Aqui você tem 8 mais 1, que é 9, e 1 mais 3, que vai dar 4. Então a gente conclui que a soma dos nossos copos aí vai ser de 496 copos. Porque a pergunta é: quantos copos vão ser utilizados nessa brincadeira aí do Felipe? Então, respondida a nossa questão de número 2. Vão ser 496 copos nessa torre de copos, ok? Vamos à nossa questão de número 3. Agora, a questão 3. Vamos lá. Marcos parou seu carro por exatamente 3 horas. Vou sublinhar que eu achei importante essa quantidade. Em um estacionamento que cobra um determinado valor. Determinado valor. Achei bastante importante. Porque está falando de valor e a gente vai ter que descobrir alguma quantidade em um problema matemático. Cobra um determinado valor por hora de permanência. Ele solicitou também uma lavagem rápida de seu carro, que custou R$15 essa lavagem. Com isso, Marcos pagou ao todo, então essa quantidade total, R$57 pelos serviços nesse estacionamento. Quanto esse estacionamento cobra por hora de permanência? Então, estacionamento que cobra um determinado valor por hora. Então, um determinado valor por hora eu não conheço. E é exatamente a pergunta que está se fazendo. Então, eu não sei essa quantidade de valor que é cobrado por hora que o carro permanece no estacionamento. Então, quando eu não sei alguma coisa em matemática, uma certa quantidade, eu nomeio aquela quantidade por uma variável. Então, é isso que eu vou fazer. A letra é vocês que escolhem. Eu vou colocar aqui que é cobrado nesse estacionamento Y reais por hora. Então, eu vou dizer que nesse estacionamento se cobra Y reais por hora. Não faço ideia de quem seja Y, né? Eu quero descobrir. E aí nós vamos o quê? Se em 1 hora o carro fica estacionado, então essa pessoa vai pagar Y reais. Se fosse 2 horas, então seria Y mais Y, que é Y na primeira e Y na segunda hora. Então teria Y mais Y, 2Y. Se fosse 3 horas, aí seria Y mais Y mais Y, ou seja, Y mais Y mais Y, nós temos 3Y. E assim sucessivamente. Mas uma adição de parcelas iguais é uma multiplicação.
multiplicação. Então a pessoa vai pagar por hora tantos reais, que vai dar o y vezes essa quantidade de horas. Mas ele foi bem específico lá em cima. Já tem a quantidade de horas. Então nós temos que 3 vezes y vai ser o valor que ele vai pagar no estacionamento em relação à permanência. Mas, além desse tempo que ele ficou, ele pediu um outro serviço. Qual foi o serviço que ele pediu? Uma lavagem rápida, que lhe custou R$15. Então, é o preço de permanência, que é 3 horas vezes o preço por hora, mais R$15 da lavagem. Isso vai dar o total que ele gastou em todos os serviços no estacionamento. E ainda fala que o que ele gastou, pelos serviços nesse estacionamento é R$57. Então, a soma do que ele gastou lá dá o quê? R$57. E aí, colocando esses valores que nós temos no problema, a gente acabou de fazer o quê? Descobrir uma equação do primeiro grau que representa o nosso problema. Ao resolvê-la, eu vou descobrir o valor de y, que é justamente o que eu quero descobrir, porque é y reais por hora. Então, quanto se cobra por hora de permanência? O valor de y. E aí, fazendo isso daqui, 3y não pode somar mais 15, porque eles não são termos semelhantes. Então, o que a gente faz? Separa esses termos semelhantes. Se tiver termos semelhantes, a gente separa e deixa os outros que não são semelhantes. A gente vai tentar fazer esse processo. Então, eu terei aqui 3y, vou deixar do lado esquerdo. Agora, esse 15 positivo, como eu não posso somar mais 3y, eu vou passar ele para o lado de lá. Então, 3y vai ser igual a quem? 57, que permanece no mesmo lado, e aí 15 passa para o outro lado, menos 15. E aí nós teremos que 3y é o valor dessa subtração. E aí você tem 57 menos 15, fica fácil, 7 menos 5 dá 2, e 5 menos 1 vai dar 4. Então nós temos aqui 42. Porém, esse é o valor de 3y, mas eu quero o valor de y. Como 3 multiplica y, então y vai ser quem? Y é 42 dividido para 3. E aí eu vou concluir que y é o resultado dessa divisão. Então, qual vai ser o valor de y? 42 dividido para 3, nós vamos chegar a 14. Ou seja, como aqui ele quer saber quanto esse estacionamento cobra, então é dinheiro. Então, são 14 reais por hora. Então, a cada hora que o carro fica parado lá no estacionamento, o Marcos, que é o cara do problema, ele vai pagar 14 reais a cada hora, ok? Muito fácil esse problema, certinho? Vamos ao nosso quarto problema. Agora, vamos ao nosso quarto problema. Acompanhe novamente comigo. Em um posto de saúde são aplicadas vacinas do tipo 1 e 2. Cada frasco da vacina do tipo 1 contém 4 doses. E cada frasco de vacina do tipo 2 contém 2 doses. Em um mês foram aplicadas todas as 84 doses de vacina disponíveis nos 90 frascos do estoque desse posto. Nesse mês, quantas doses de vacina do tipo 2? Eu quero saber do tipo 2. Foram aplicadas nesse posto. Eu não sei a quantidade de doses e nem a quantidade de frascos que nós temos em cada um dos dois. Por exemplo, aqui na vacina do tipo 1, contém 4 doses. Então tem que saber essa quantidade de doses. E na tipo 2 eu tenho 2 doses. Como eu não conheço o 1 e o 2, então eu vou nomear esses valores, ok? Então eu vou colocar aqui tipo 1
e tipo 2. Para o tipo 1, como é aqui a quantidade de frascos, então eu vou colocar aqui x. Vai lá, vamos cá. E aqui eu vou colocar y. Aí lembre-se, esses dois valores que estão aqui, como a gente colocou a do frasco 1 e do frasco 2, mas nós colocamos o que a respeito disso daqui. Como eu tenho 4 doses para cada um aqui do tipo 2, então eu estou nomeando aqui x como a quantidade de frascos. Então vou colocar aqui, x e y é a quantidade de frascos. Ok? Então, muita clareza nisso daqui. Você coloca uma letra para determinar uma quantidade desconhecida, mas você tem que saber que quantidade é essa que está colocando aí no problema. Então, vamos começar. Então, se do tipo 1 nós temos 4 doses, então se eu quero saber a quantidade de doses que tem nessa quantidade de frascos, então eu tenho 4 doses vezes a quantidade de frascos que nós temos. Então nós temos 4 vezes a do tipo 1, que é o x, eu tenho 4x. Mais, então 4 vezes x é 4 doses vezes a quantidade de frascos do tipo 1, isso vai dar a quantidade de doses do tipo 1. Mas agora nós temos do tipo 2, são 2 doses. Então você tem 2 vezes y. Então 2 vezes y vai me dar a quantidade de frascos. Por quê? Quantidade de frascos não, quantidade de doses. Porque eu estou multiplicando a quantidade de frascos por 2, porque é 2 doses por frasco. E como eu estou somando aqui as duas quantidades de doses, então essa soma vai dar todas as doses aplicadas. E todas as 284 doses, é isso daqui que foi aplicado. Então a soma das doses vai dar 284 doses. E nós temos que foram usados exatamente o que? 90 frascos. Como x e y são as quantidades de frascos, então eu posso pegar x mais y e isso vai me dar 90. Então, como eu tenho duas equações onde os valores de x e y são os mesmos, nós temos um sistema de equações com duas variáveis. E aí, como eu quero descobrir a quantidade, então quantas doses, né, do tipo 2 foram aplicadas nesse posto, então a minha intenção aqui é descobrir o valor de quem? Do tipo 2 é o valor de y. Mas lembre-se, quer saber a quantidade de doses. Só que o valor de y é a quantidade de frascos. Então, quando eu achar y, eu acho a quantidade de frascos. Ok? Então, vamos começar aqui. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Aí eu tenho várias maneiras de resolver isso. Como eu quero descobrir o valor de y, então eu tenho que, de alguma forma, ter só y aqui na minha equação. Mas para que isso aconteça, eu tenho que achar um valor que, somado a 4x, dê zero. Porque se der zero, aí não tem mais o x, vai ter só o y. Então eu vou pegar essa segunda equação e multiplicar ela por quem? Como aqui é 4, então eu vou multiplicar por menos 4. Porque menos 4 vezes x menos 4x e menos 4x mais 4x dá zero. Então, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes mais y dá menos 4y. E isso é igual. Menos 4 vezes 90 vai dar menos 360. Porque 4 vezes 9 vai dar 36. E aí agora eu vou pegar essa primeira equação e vou associar a essa equação que é equivalente a essa que eu acabei de descobrir. E aí eu só posso associar quem? Os termos semelhantes. Eu só posso somar ou diminuir termos semelhantes. Aí você tem 4x menos 4x
dá zero. Se dá zero, aí eu não preciso colocar mais esse valor, porque deu zero. E aí você tem 2y menos 4y, vai dar menos 2y. E agora 284 menos 360 diminui e fica o sinal do maior número em módulo, que no caso vai ser alguma coisa negativa. Então tem que subtrair esses dois. Aí eu vou colocar aqui do lado, né, o nosso rascunho para a gente fazer essa subtração, que é 360 diminuído por 284. Como aqui é zero, não tem como tirar 4, então você pega uma dezena emprestada. Então nós temos 10 menos 4, que vai dar 6. Então sobrou 6 aqui. Só que aqui era 6. Como emprestou uma dezena, ficou 5 dezenas. Mas 5 não tem como tirar 8 dezenas. Então pega um emprestado lá da centena. Então nós teremos aqui, pegando aqui emprestado, eu vou ter 15 dezenas, porque eu peguei uma centena. E aí 15 tirando 8, nós vamos ficar com 7. Como aqui era 3, emprestou 1, ficou 2. 2 menos 2 vai sobrar 0. Então nós temos aqui menos 76. Como menos 2 multiplica y, y vai ser quem? Menos 76 dividido por menos 2. Então, y nós teremos menos dividido por menos, dá mais. 76 dividido por 2 vai dar 38. Então, 38 é o valor de y. Mas quem é o valor de y? O valor de y é a quantidade de frascos. Então, você tem 38 frascos, certo? Resolvido o problema? Ainda não. Por que não? Porque nós temos ali, a pergunta é quantas doses. Mas a dose y, que é a do tipo 2, nós temos aqui que contém 2 doses. Se 38 frascos, cada frasco tem 2 doses, então eu vou pegar o quê? 38 vezes 2, e aí nós teremos o quê? Somando, multiplicando aqui, eu terei 76 doses. Então, essa daqui é a nossa resposta. Então, nós temos que a vacina do tipo 2 tinham 76 doses. E aí a alternativa que eu tenho que escolher. Ok? Facinho. Vamos à nossa última e quinta questão. Vamos finalizar a nossa correção com essa número 5. Acompanhe comigo. Alceu foi a uma livraria em que todos os livros estavam sendo vendidos pelo mesmo preço. Então, cada livro tinha o mesmo preço. Alceu observou que o preço de cada livro menos R$2 era numericamente equivalente à quantidade de livros comprados por ele. Nessa compra, Alceu pagou R$120. Qual era o preço de cada livro nessa livraria? Então, olhando o problema, eu já sei que os livros tinham o mesmo preço. E também não me fala qual foi a quantidade de livro. Então você tem duas variáveis que você não conhece. E por fim, você tem que descobrir o valor de uma dessas variáveis. Porque você tem duas variáveis se relacionando e você tem que descobrir o valor de uma. E essa uma que você vai descobrir é o da pergunta, que pergunta-se qual era o preço. Então a variável do preço, eu tenho que descobrir o valor numérico dela. Então vamos nomear aqui os dois valores que nós não conhecemos. Então vou dizer que x é o valor de cada livro. Então nós temos x reais por livro. Começamos a nomear a quantidade que nós não conhecemos. E agora a outra eu vou colocar y livros. Então
eu estou dizendo que nós temos Y livros comprados ali por ele. E aí, a partir dessas variáveis, eu vou montar o que nós temos lá. Ele observou uma coisa, que o preço de cada livro, qual é o preço de cada livro? X reais. Então, ele observou que o preço de cada livro, menos 2 reais, então menos 2, era numericamente equivalente à quantidade de livros. E qual é a quantidade de livros? Y. Então, isso é igual a Y. Mas nós temos mais informações. Aqui, deu 120 reais sua compra. Ou seja, se eu pego a quantidade de livros e multiplico pelo preço de cada livro, eu tenho o valor gasto na livraria. Então, qual é a quantidade de livros? Nós temos Y vezes o preço de cada livro, vezes X, isso vai me dar quanto? 120 reais. Então, nós temos duas equações em que essas duas equações, os valores de X e Y são os mesmos valores. Ou seja, nós temos um sistema de equações com duas variáveis. Ok? E aí nós vamos fazer agora de forma diferente. Eu usei o método da adição na questão de número 4 e na questão de número 5 eu vou fazer uma substituição. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui. Como eu quero descobrir o preço de cada livro, eu preciso saber o valor de X. Então é isso que eu estou querendo descobrir. Então tem que ter X no meu problema. Então eu vou pegar essa primeira e vou tentar modificar aqui de tal forma que eu consiga eliminar o Y. E nós já temos aqui a situação já montada. Eu tenho que x menos 2 é y. Então vou até aqui, colocar aqui, ó, destacado aqui para nós, ó. Y é esse valor, é a subtração de x menos 2. Então, onde tiver y na segunda equação, eu posso fazer uma substituição, porque esses dois valores são iguais. X menos 2 é um valor, mas um valor algébrico. E é o valor de quem? De y. Então, posso colocar esse valor no lugar de y, nessa nossa conta aqui de baixo. Então, nós vamos fazer isso daqui. Então, tira y, e aí eu vou colocar x menos 2. Então, você tem y, que é x menos 2, vezes quem? Vezes x. E isso vai me dar o quê? 120. Aí nós temos outra equação que não tem mais a variável y. Porque se y é x menos 2, eu troquei y por essa. E aí só tem a variável x, aí vai dar para a gente resolver o nosso problema. E aí, como tem x vezes esse que está dentro de parênteses, eu só posso fazer o quê? Aplicar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, e isso é igual a 120. Como é uma equação do segundo grau, eu vou pegar meu 120 e colocar também do lado esquerdo. Então, x ao quadrado menos 2x menos 120, isso vai me dar 0. E aqui nós temos uma equação do segundo grau, e aí a gente vai resolver ela. Eu vou utilizar aqui a fórmula resolutiva, né, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, mas vocês poderiam fazer a fatoração também sem problema. Então vamos fazer aqui. Delta é igual. Quem é o b? Menos 2. Então você tem menos 2 ao quadrado, menos 4, que pertence à fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 120. E aí você tem delta é igual a menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4 positivo. Menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 120, nós vamos ter aqui o quê? 480. Logo, delta é igual a 484, que é o resultado da soma. Então, nós temos aqui o nosso discriminante. E aí eu vou continuar para a segunda parte, né? Não vou detalhar a fórmula que vocês já conhecem. Então, eu digo que x é igual a menos, que é o sinal que pertence à fórmula. Aí eu vou ver quem é b. Como b é menos 2, então, entre parênteses, menos 2, mais ou menos a raiz de quem?
de 484. Dividido isso por 2 vezes A, que é 1. Então aqui vai ser 1. E aí você tem o quê? X é igual. Menos vezes menos vai dar mais. Aí eu tenho mais ou menos a raiz de 484. A raiz de 400 é 20, que 20 vezes 20 dá 400. Então é um número maior que 20. Como termina em 4, então nós temos o quê? Ou esse número é o 22, ou esse número é o 28. Mas 28 está próximo de 30, daria 900, está muito longe. Então eu já sei que a resposta dessa raiz é 22, porque 22 vezes 22 vai dar 484. Dividido isso por 2. Aí agora nós vamos separar em 2 casos, porque eu tenho um 22 positivo e um 22 negativo. Então vou colocar aqui x1 e vou colocar aqui embaixo o x2. x1 vai ser quem? 2 mais 22 dividido para 2. E nós temos 2 menos 22 dividido para 2. 2 mais 22 eu tenho 24 dividido por 2. 2 menos 22 dá menos 20 dividido para 2. Aí você tem 24 dividido para 2, você tem 12. E você tem menos 20 dividido para 2, você tem menos 10. Então você tem as duas raízes, menos 12 e menos 10. Duas respostas possíveis para a equação. Mas, como a pergunta é, qual era o preço de cada livro, tem como o livro custar menos 10 reais? Não faz sentido, porque se fosse menos 10 reais, ele estava vendendo o livro de graça e ainda estava dando 10 reais para a gente. Então não faz sentido. Então é óbvio, né, que a resposta, vou colocar aqui embaixo, né, a resposta vai ser o quê? 12 reais. Então nós temos que cada livro custa 12 reais, respondido aí a nossa última questão, que é a nossa questão 5. Ok? Espero ter ajudado vocês com mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais, que é uma fórmula que está dando uma devolutiva para vocês. E essa devolutiva, sim, tem uma importância maior, porque é uma revisão para a nossa prova, que acontecerá no dia 12, próximo dia 12. Então, façam a correção, se precisar, revejam os vídeos para vocês estarem preparados para a nossa prova, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Compartilhem com o colega de vocês essa correção para que todos aprendam e até a nossa próxima correção, ok? Muito obrigado novamente e tchau, tchau.